irmãos, a paz do Senhor, saudações em nome de Jesus. Estamos aqui hoje para mais um dia da palavra do nosso Senhor. Estamos aqui hoje para falar acerca da entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém. Essa entrada é muito conhecida como Domingo de Ramos. Domingo de Ramos porque foi onde Jesus, entrando em Jerusalém, as pessoas levavam folhas de palmeiras e diziam Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Portanto, é por isso que chama-se desse nome, Domingo de Ramos. Mas você pode estar assistindo essa mensagem um outro dia, mas hoje a gente celebra a entrada do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. João capítulo 12 é o nosso, onde vamos ler João capítulo 12, versículo 12. Enquanto você procura, eu quero te convidar você a se subscrever no nosso canal aqui, que tem mensagens poderosas para edificar a sua vida. A Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela é vida para si. O homem não pode viver somente de pão e água, mas de toda a palavra sai da parte de Deus. Portanto, subscreva-se nesse canal, seja edificado, ouça as pregações, recarregue o seu espírito. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não ouvir qualquer coisa, mas sim a palavra de Deus. João 12, por favor, podemos ler. Já assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera da festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o rei vem assentado sobre o filho de uma jumentinha, de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então lembraram de que isto estava escrito dele, que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado à sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso também a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Último versículo 19. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos apresentamos, Senhor, perante a sua presença, com corações humildes, pedindo com que o Senhor possa falar em nossos corações, ministra aquela que é a sua vontade, no nome de Jesus, amém. Queridos, nosso tema de hoje é a entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém. Aqui onde nós lemos, nós encontramos Jesus Cristo, ele querendo entrar em Jerusalém. E se você for a ler em outros evangelhos, Marcos, ou Mateus ou Lucas, a Bíblia diz que Jesus, quando queria entrar em Jerusalém, ele chamou dos seus discípulos e mandou com que fossem buscar um jumentinho que nenhum tinha domado esse jumento, ninguém tinha subido em cima do jumento. Foram buscar um jumento na qual nunca tinha sido usado. E tendo trazido o jumento, colocaram Jesus em cima do jumento e ele entrou. As pessoas pegavam as folhas de palmeiras que estavam Hosana, Hosana, o que nós lemos aqui, bendito que vem em nome do Senhor. Pessoas reconhecendo a ele como Cristo. Esse dia de Domingo de Ramos é especial porque marca a Semana Santa. Jesus Cristo entra domingo em Jerusalém e na sexta-feira é onde ele é preso e é crucificado. No sábado ele está morto e no domingo já ressuscita. Então, a partir de Domingo de Ramos, inicia uma semana que chamamos de Semana Santa. Semana onde é uma semana que antecede a cruz. São dias que antecedem a cruz de Calvário. Portanto, o Domingo de Ramos é um dia de celebração. Por isso que nós queremos pregar debaixo desse tema: a entrada de Jesus em Jerusalém. Queridos irmãos, Jesus Cristo foi alguém enviado para nós, para morrer por nós, para nos salvar na cruz. E eu quero tirar algumas lições do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sendo rei dos reis, Senhor dos senhores, ele querendo entrar em Jerusalém, ele poderia muito bem ter subido, ter domado em alguma coisa que tivesse um pouco mais de valor.
Jesus Cristo, ele entrou em Jerusalém subindo em cima de um jumentinho. Jesus entrou em Jerusalém subindo em cima de um jumentinho. Você percebe? O Deus encarnado subiu em cima de um jumentinho para poder entrar em Jerusalém. Por que fez isso? Jesus aqui estava a demonstrar a sua humildade. A sua humildade. Tamanha humildade no Filho de Deus. Tamanha humildade que ele não precisou de cavalos caros. Ele não precisou de carros caros que são de alto valor, de alto custo. Ele sendo Deus, como diz em Filipenses, ele sendo Deus na sua forma, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, fazendo semelhante aos homens. Você vê que ele mesmo sendo Deus, ele foi humilde. Ele, quando quis entrar em Jerusalém, subiu em cima do jumentinho, para demonstrar a sua humildade, a sua humildade, tamanha humildade de Jesus Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, eu quero trazer esse nosso primeiro ensinamento, que é acerca de humildade. Tal como Jesus Cristo foi humilde, sejamos também nós humildes. Vemos agora vários homens de Deus que quando tem uma certa entrada, eles entram com carros de luxos, sendo aplaudidos pelos homens, sendo gritados o nome deles, gritando por aí, por lá. Mas com Jesus Cristo não foi nada disso. Ele foi em cima do jumentinho e entrou na sua perfeita humildade. E as pessoas glorificavam a Deus por estar a ver o Messias. Portanto, nós também, irmãos, devemos saber ser humildes, tal como Jesus Cristo. Quando nós dizemos cristão, é que nós somos como Cristo. E se Cristo foi humilde, subindo em cima do jumentinho, sejamos humildes nós também. Que não haja orgulho em nossos corações, que não achemos-nos superior aos outros, que não pisemos os outros. Saibamos reconhecer Deus na nossa vida, saibamos ser humildes em todo o tempo. Humildade também é saber pedir perdão e saber receber perdão também. E outra coisa que nós aprendemos aqui quando Jesus entra em Jerusalém, nós vemos que Jesus, ele é capaz de fazer com que as coisas pequenas sejam grandes. Jesus Cristo, ele, naquele dia, ele levou um burrinho, um jumentinho, e ele subiu em cima do jumentinho. Você vai ver que as pessoas, eles glorificavam a Deus por causa do Messias. Você já parou para pensar como é que o jumento estava naquele dia? Aquele jumento que a Bíblia diz que lá em Lucas que ele estava amarrado. Lucas, o Evangelho de Mateus, ele estava amarrado, estava preso. Mas depois que Jesus chamou a ele, deu a ele valor, de tal maneira que as pessoas até alegravam-se. Vendo o jumentinho, alegravam-se por causa de Jesus Cristo estava jumentinho. Isso quer dizer o quê? Que Jesus Cristo, quando está numa pessoa, dá valor. Aquele jumentinho sentiu aplausos, não por ele, mas pela pessoa que ele carregava. Quer dizer o quê? Tendo você Jesus em seu coração, você verá Deus te dando valor. Há pessoas que não se sentem valor. O fato de você se sentir sem valor é falta de Jesus em seu coração. É por isso que o pregador não é estrela. O pregador não é o maior. O pregador não é o mestre. O pregador é só o mensageiro que está a ir entregar a palavra do Senhor. Então, por que escuta um pregador? Escuta um pregador por causa da pessoa que está a usar o pregador, que está por cima do pregador, que está por cima da adoradora, está por cima da intercessora. Não é por nós, é pelo Senhor. É porque Deus está em nós. Portanto, Deus, o que fez com aquele jumentinho, de fazer ele ser aplaudido, fazer ele ser celebrado, Deus, o jumentinho viveu isso porque Jesus estava nele. Quer dizer o quê? Que se Jesus estiver em seu coração, você verá Deus te dando valor, Deus te fazendo alguém, Deus te dando paz,
Deus colocando amor em seu coração. Uau! Tudo isso por ter Jesus em seu coração. Outra coisa que eu quero que nós prestemos atenção aqui é o fato de as pessoas terem reconhecido a Jesus como Messias. Jesus Cristo, ele não é um ser normal. Ele é enviado por Deus aqui na terra. Jesus Cristo, ele foi aplaudido, recebido como Messias. Mas hoje nós temos várias pessoas que se recusam a aceitar a Jesus como verdadeiramente Filho de Deus. Recusam-se a aceitar a Jesus como verdadeiramente sendo Deus. Recusam-se a reconhecer a soberania de Jesus. Certas pessoas olham Jesus como se fosse um mero profeta. Jesus não era só um mero profeta. Jesus era Deus encarnado. Eu abro parênteses para dizer que se as pessoas aplaudiram Jesus é porque ele era Messias. Alguns pregadores ungidos de Deus usam essa passagem para dar legalidade a eles de poderem receber aplauso dos homens. Dizem, se Jesus recebeu aplausos, nós também merecemos. É um ensinamento errado. Por quê? Eles aplaudiram a Jesus porque é Messias. E você não é Messias. Você não é Deus. Você não é Jesus. Você mantenha-se humilde em seu lugar. Você mantenha-se humilde parado. Você mantenha-se humilde servindo. Não queira receber aplauso só porque Jesus recebeu. Honra e glória é para Ele. Voltamos à palavra, irmãos, e muitas pessoas, eles não têm reconhecido a pessoa de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, Ele é o Salvador da humanidade. E é aqui onde começa a nossa mensagem. Jesus Cristo, Ele é o Salvador da humanidade. É alguém que foi enviado para nós, para morrer por nós naquela cruz. A Semana Santa, ela indica o caminho de Jesus até a cruz. O Domingo de Ramos, ele dá o início daquilo que iria se fazer lá na cruz do Calvário. E portanto, hoje nós nos alegramos. Nos alegramos porque Jesus Cristo, Ele entrou em Jerusalém hoje. Hoje nós lembramos da entrada dele triunfal. Nós lembramos que um dia Deus nos amou de tal maneira que enviou a Jesus Cristo. Portanto, eu e você hoje é digno, independentemente se você está escutando essa pregação no tal dia ou não, é digno de nós se juntar às pessoas que se alegraram com a entrada de Messias em Jerusalém. Nós também nos alegrar. É digno também de nós próprios dizer: Hosana ao Cordeiro de Deus, Hosana a Jesus Cristo. Muitas das vezes nós sabemos pedir, pedimos muito, oramos muito, mas sabemos pouco celebrar a Deus. Hoje talvez não é um dia de você pedir, mas também deve ser também um dia de você celebrar. Porque aquele Jesus Cristo foi enviado para nós e hoje nós celebramos a entrada dele em Jerusalém. Hoje nós nos lembramos que ele entrou em Jerusalém, sendo-se oferecido como um Cordeiro de Deus para morrer pelo seu pecado e pelo meu. Portanto, hoje, irmão e irmã, alegre-se, celebre, alegremos-nos, porque o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus entrou em Jerusalém, entregou-se a si mesmo como sacrifício vivo em prol dos nossos pecados. Portanto, essa é uma mensagem de celebração, uma mensagem de regozijar-se, de alegrar-se, porque Jesus Cristo, Ele morreu por nós e Jesus Cristo se ofereceu por nós naquela cruz. E eu fecho da seguinte maneira. Aqui onde nós lemos em João, a Bíblia diz que os discípulos, eles não entenderam naquele momento o que estava a acontecer. Mas depois de Jesus ressuscitar, eles perceberam que a entrada de Jesus em Jerusalém era o cumprimento da profecia. Essa profecia foi profetizada pelo profeta Zacarias. Está descrito no livro do profeta Zacarias que o Filho de Deus entra em Jerusalém montado no jumento. E eu fecho dizendo assim, que Jesus Cristo, Ele é fiel. Que Jesus Cristo, Ele foi capaz,
ele foi capaz de cumprir a profecia, de cumprir a promessa. Isso quer dizer o quê? Que Deus, Ele é fiel. Tudo quanto Ele fala, Ele cumpre. Os infiéis são os homens, mas o nosso Deus, Ele é fiel. Portanto, tudo aquilo que Jesus Cristo te prometeu, tanto em visão, em sonho, ou algum desejo que Ele colocou em seu coração, ou por algum pensamento, ou por alguma profecia, vai se realizar. Ele foi capaz de realizar a profecia do profeta Zacarias, quando disse que o Cordeiro de Deus entra em Jerusalém montado no jumento. Ele também é capaz de realizar tudo aquilo quando Ele te prometeu. Ele é capaz de fazer tudo isso. Portanto, alegremos-nos, celebremos-nos, porque Jesus Cristo, Ele está... Vamos agora orar. Prepare-se, feche os seus olhos. Onde você possa orar, onde você possa buscar a Deus. Vá para o seu quarto e tente falar com o nosso Senhor Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela sua graça e pelo seu amor. Obrigado, Jesus, por haver se entregado pela minha vida. Pai, eu entrego hoje a minha vida a Ti, ó Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida. Perdoe todos os meus pecados, as minhas falhas, e purifica-me, Senhor, com o seu precioso sangue. Eu renuncio todas as coisas erradas, todos os pactos satânicos, e eu te recebo hoje como meu Senhor e Salvador da minha alma. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Essa foi a nossa pregação de hoje, entrada de Jesus em Jerusalém. Não se esqueça, humildade. Jesus, Ele dá valor às pessoas. Jesus, Ele deve ser reconhecido como Deus, e Jesus Cristo, Ele é alguém que cumpre as suas promessas. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós somos o Movimento de Salvação em Cristo. Aí está a nossa localização. Você pode vir cultuar conosco todos os domingos às 15 horas. Chamanculo. Estamos também em T3, Matolagar e Boquiço. Portanto, você pode ligar para nós a partir do número que está aí, 84-377-2524. Manda uma mensagem no WhatsApp e nós estaremos lá para te responder. Que Deus te abençoe e te guarde. Você pode também ajudar a obra de Deus pelos números que estão aí embaixo, dando o seu melhor para que mais almas possam alcançar o Evangelho de Jesus. Não se esqueça de subscrever, ative o sininho. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique bem e na paz do Senhor, em nome de Jesus.